O clima continua tenso entre a família Bolsonaro e também Pablo Marçal. Na manhã de ontem, o empresário trocou farpas com o ex-presidente nas redes sociais. Durante a noite, ele participou de um evento em um hotel na região central da capital paulista e disse que não tem problema com o ex-presidente. Inclusive, conversou com ele pelo WhatsApp, mas ele tem problema com um dos seus filhos. Segundo o empresário, foi Carlos Bolsonaro quem fez aquele comentário irônico nas redes sociais pela conta do pai. Vamos ouvir Pablo Marçal. Isso é discussão eleitoral. Depois que passa a eleição, tá tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente acabou tendo uns problemas também. Depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Após essas críticas feitas por Pablo Marçal, Carlos Bolsonaro foi até o Twitter e escreveu: "Acionarei a justiça devido a crimes contra minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades." O clima na direita continua tenso. Volto com você, Cine. Muito obrigado pelas informações, viu, Álvaro Noceira? E tem uma resposta ali do Pablo Marçal nessa postagem que foi feita, né? Vamos dar uma olhada ali na resposta que foi feita por ele, então? Vamos com isso? Né? Manda o Pix que eu já te mando o dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. Eita! Zé Maria Trindade, quero começar contigo, né? Você que está acompanhando essa história também há um bom tempo e tem contato aí com o pessoal da família Bolsonaro. O negócio tá pegando, hein, Zé? Onde vai parar isso? É o Marçal adotando quem quer dinheiro. Pix agora dá para jogar dinheiro para o Brasil inteiro. Olha, eu fui o primeiro a falar isso aqui. Houve um debate interno ali na família Bolsonaro sobre o posicionamento. Eles querem manter essa hegemonia, né, deste grupo bolsonarista com o Bolsonaro, evidentemente, e com a família. Aí aparece o Marçal, que se destaca de uma maneira bastante independente, sem pedir licença. Né? Sem pedir licença. Se ele fosse candidato pelo grupo Bolsonaro, tudo bem, mas não é. E mais, a gente não pode negar que é a novidade aí em São Paulo a disputa. E quando se é novidade numa disputa como a cidade de São Paulo, é novidade no Brasil inteiro. Né? A divergência é sim pesada. Eu recebi mensagens do Eduardo Bolsonaro falando exatamente sobre o envolvimento. Ele não citou o Marçal, citou o partido do Marçal. Agora, o Datena, o velho Datena voltou, você viu, né? É firme. Então, assim, não vamos desprezar o Datena, não. Viu a pegada, né? Agora, Alangani, é interessante que esse movimento que vai acontecendo ali nas redes sociais entre Carlos Bolsonaro e Pablo Marçal começa a se alastrar também para os seguidores de ambos os lados. E que consequência que isso traz para esse debate que acontece de maneira muito intensa nas redes sociais, que é justamente o palco onde Pablo Marçal gosta de atuar e também a família Bolsonaro. Perfeito. Inclusive, eu estou monitorando exatamente o Twitter agora e pesos pesados da direita falando em voto para a Marina. Né? Então, veja, do Partido Novo. Então, veja que há um movimento de apoiadores de Bolsonaro falando para não votar no Marçal e votar na Marina. Né? Então, tudo isso, evidentemente que essa briga com Jair Bolsonaro, ou com a família de Jair Bolsonaro, traz algum prejuízo a Pablo Marçal, à medida que alguns votos podem ir para Nunes e alguns votos podem ir para a Marina. Agora, o Fábio Piperno, o que a gente percebe é que Pablo Marçal está dobrando a aposta. Ele está dobrando a aposta e, veja, ele acumula, então, desafetos da extrema-direita à ponta da esquerda, né? Quer dizer, vai do Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ao Boulos, passando pela tábua do prefeito. Ele está recebendo, inclusive, processo aí de todo mundo. Uhum. E por que isso? A gente tem falado nos últimos dias que essa é uma briga que não mira somente a eleição a prefeito, mas também ao futuro do protagonismo nesse campo da direita mais radical no Brasil, visando, inclusive, 2026. Isso nos leva, inclusive, a reconfigurar uma série de teorias que eu, pelo menos, e muitos outros aí, a gente
imaginava até pouco tempo atrás. Quer dizer, tinha no Bolsonaro a figura catalisadora, enfim, a figura que monopolizava esse campo político no Brasil. Na verdade, é exatamente o contrário. O Bolsonaro, ele deu voz, ele foi a figura, né, a face desse campo político durante aí pelo menos meia década, um pouquinho mais e tal. Mas, na verdade, esse campo político, ele existe, independentemente da figura do Bolsonaro ou de qualquer outro. Então, o que o Pablo Marçal está fazendo é, sem pedir permissão, é entrar nisso. Ou seja, olha, esse campo político existe, eu quero fazer parte dele, eu quero conquistar eleitores dele. Para isso, eu vou ter que lutar, vou ter que brigar, vou ter que, né, abrir espaço na base da cotovelada com quem já está lá. No caso, a família Bolsonaro. O que você acha, Segré? O Carlos Bolsonaro respondeu, inclusive, a esse Twitter. Ele passou o Pix, inclusive está o número do Pix, e disse: um grande abraço, segue meu Pix. Grande abraço e boa sorte na campanha. Mandou para o Pablo Marçal. Agora, devemos observar que essa terceira via que menciona Piperno, que é válida, quando surge Bolsonaro na época, tinha uma questão de lava-jato. Era qualquer coisa que pudesse enfrentar a corrupção. O caso agora da Prefeitura de São Paulo, concordo com a análise do Piperno. O Marçal está levando uma posição, olhando mais na frente, pela sua idade, pelo seu entusiasmo, pela sua chegada com a juventude e o seu perfeito manejo das redes sociais. Se levar a prefeitura é lucro, mas se não levar a prefeitura, ele conseguiu se mostrar a um eleitorado que não conhecia antes o Pablo Marçal. E aí vem a situação, eventualmente não chega na prefeitura, o nome do Pablo Marçal já está colocado no eleitor, mas para onde? Porque se ele manter o endereço eleitoral de São Paulo, não poderia ir para senador ou entraria na briga com o próprio Eduardo Bolsonaro e com o Ricardo Salles. Se for para deputado, seria mais fácil, mas não sei se atende à sua vontade política. E aí vem a outra. Eventualmente, seria mais um para disputar a presidência junto com os governadores? Será que o Bolsonaro vai aceitar colocar alguém que não é da sua confiança para ocupar um lugar tão importante como isso? Lembrando que na política, a dúvida não é se alguém vai te trair. É quando? Agora, Zé Maria Trindade, vamos colocar ele de novo aqui no telão para tirar uma dúvida com ele. Isso não mostraria também que, de certa forma, aquele eleitorado que elegeu Bolsonaro e que o seguiu defende as ideias que ele defendia e não a pessoa em si, e por isso parte desse eleitorado poderia migrar agora para Pablo Marçal, mesmo diante da iniciativa da família Bolsonaro em tentar represar e impedir isso? Essa é a grande novidade. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro discutiu, inclusive, sobre a possibilidade de apoiar um candidato à presidência da República, né? Isso já está em debate. No caso da continuidade da inelegibilidade, porque o grupo dele não admite, diz que isso pode se reverter, que já aconteceu antes e tal. Mas isso aí é uma tentativa de manter o grupo fechado. Só que é o seguinte, em volta, ao arredor do ex-presidente, os governadores já se reuniram. O governador de Minas, o Zema, me disse que conversou com vários governadores aí, inclusive o Tarcísio, o Caiado, o Eduardo Leite, para que todos tenham um apoio comum para quem estiver melhor nesse setor. E veja bem que não se consultou o lado do Bolsonaro, porque a ideia do ex-presidente Jair Bolsonaro é manter esse grupo com ele. E como é que ele faz isso? Lançando um candidato à presidência da República do clã Bolsonaro, né? Esta é a ideia de manter. Esse caso Marçal está comprovando de que não é bem assim. E a gente vai ver o resultado desta eleição aí em São Paulo, né? O Ricardo Salles ensaiou fazer esse afastamento, mas não teve o ímpeto do Marçal, né? E não conseguiu, né, fazer a sua liderança própria e sair do bolsonarismo. Exatamente. Mas é uma preocupação do grupo nesse momento e eles têm razão de se preocupar. Agora 5h53, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo antes do giro final. Daqui a pouco espero vocês, não saiam daí. Fala, Gani. Aliás, se fosse o Ricardo Salles, né, o candidato, muito provavelmente esse racha dentro do bolsonarismo não estaria ocorrendo.
né? Não iria para o Pablo Marçal, iria para o Ricardo Salles. A identificação é muito orgânica entre Ricardo Salles e o bolsonarismo. Agora eu quero Salles falou isso, né? Falou, né? Ele mencionou isso. Agora eu quero trazer um personagem final dessa história, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse que a rejeição a Pablo Marçal na disputa pela prefeitura deverá crescer muito. Eu vou até trazer as aspas aqui do Tarcísio. Acho que tem muita água para passar embaixo da ponte. Tem a TV que começa e o desafio é fazer bons programas. E também é necessário ajustar o conteúdo para as redes. Outro ponto que começamos a perceber é o aumento da rejeição do Marçal. Você acha que o governador está correto nessa análise, hein, Fábio Piperno? Eu acho que sim. A rejeição ao Marçal certamente ela vai crescer muito, até porque ele é atacado por todos os lados. As acusações são muito graves. Essa peça que a Tabata começou a divulgar hoje, esse vídeo, com essas insinuações de PCC. É um vídeo muito bem feito, por sinal. Agora, já que esse ambiente, né, ele está todo convulsionado, de pernas para o ar, cheio de conjecturas malucas e tal, eu fico me perguntando o seguinte: para onde vai correr a família Bolsonaro se o segundo turno for entre o Boulos e o Marçal? Não, aí não tem dúvida. Não, Aí não tem dúvida. Nunca votaria Boulos. Abraçaria o Marçal? Eu acho que até o Carlos Bolsonaro já deixou isso claro, já que ele votaria em qualquer pessoa que fosse contra Boulos e o PT. Abraçaria, assim, o potencial rival de Não, gente, então, pela movimentação... Não, aí pelo amor de Deus, se no final se acontecer qualquer possibilidade da família Bolsonaro abraçar o Boulos no segundo turno, não, aí a gente fecha as portas de tudo, vai embora para casa e começa a repensar a política desde o começo. Vamos para a Argentina com você. E Evandro, e aqui, né, olhando a movimentação... Aí, Piperno, você tá botando água para ferver. Mas ele está falando em processar mas olhando a movimentação aqui da direita no Twitter, né? A direita está pregando voto na Marina e disse que se for no segundo turno o Boulos, aí vota contra o Boulos. É isso que a direita... aí não cita o nome, né? Não é falar votamos em Pablo Marçal, mas votamos em qualquer um que vá contra Boulos e quem o apoia, que é o presidente Lula. Eu acho que vai ter muito voto em branco. Hein? Agora, o Zé Maria Trindade, a gente está falando de um fim de semana em que o presidente da República já vai participar de um evento com o Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Também tem a possibilidade de Jair Bolsonaro desfilar ao lado de Nunes. Isso pode alterar um pouco essa situação, porque tem essa questão que foi apontada pelo presidente do Instituto Paraná Pesquisas, de que essas pesquisas não conseguiram captar essa treta envolvendo a família Bolsonaro e Pablo Marçal até o momento, porque elas foram realizadas antes do negócio pegar fogo. Não, mas captaram. Isso é uma fala de que não captou, mas captou sim. E o Nunes está decepcionado. A gente vê, visivelmente ele cobra, né? E aí? Tem que ser firme com o eleitorado bolsonarista, mas ninguém tem coleira e é muito difícil, né? Essa situação, ela é muito complexa. E não estranhe muito e não aposte o seu pescoço de que algo improvável não possa acontecer em São Paulo, né, com essa história do Boulos e Marçal. Agora, já está comprovado também que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma influência forte sobre o eleitorado de São Paulo e Lula também tem. Então, a presença dele aí é muito importante. Mas é o que na economia se diz, já está precificado. Todos já sabem que o Boulos é o candidato dele, todos já sabem que o Nunes e o Marçal ali são os candidatos do Bolsonaro. Não adianta ele dizer que não, que as pessoas não acreditam. Então, isso já está precificado. É uma tentativa de manter o eleitorado. Piperno, o que você acha desses movimentos agora com os padrinhos aqui presentes? Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para os dois tentarem desgarrar do bloco que está logo abaixo. Os padrinhos são puxadores. Desembolar, né? Exato. Desembolar a dianteira. Exato, né? Porque realmente eles têm padrinhos que são os dois grandes puxadores de voto, isso sem dúvida nenhuma. Então, é aquela coisa. No caso do Lula, todo mundo sabe quem é o candidato dele. Mas no caso da família Bolsonaro, o eleitor, me parece que de alguma forma está se dispersando. O que você acha, Segré? Tem um fato que o Nunes fez um vídeo de apoio a Joyce, não me lembro o nome de um deputado. Joyce Hasselman. Que era bolsonarista, chegou pelo Bolsonaro, depois traiu o Bolsonaro, ou não apoiou mais ele e tal. E o Frota também, né? Oi?
E o Frota também. E o Frota, bom, o Frota já é mais complexo, aí parece que está passando informações para outros lados. Mas, nesse caso, o Nunes provocou um mal-estar na família Bolsonaro. Então, isso também não conspirou contra um apoio tão explícito, né? Bom, só para a gente arrematar aqui, Piperno, o pessoal estava perguntando o que você estava usando aí quando você disse que poderia haver a possibilidade da família Bolsonaro. Não disse que a família Bolsonaro pode apoiar o Boulos. Eu estou dizendo o seguinte, para onde ela vai correr? Porque pode acontecer, inclusive... Água. Não exatamente a família, mas parte desse eleitorado bolsonarista ficar no muro, ir para a praia no dia da eleição. A água do... Estava tomando um chá de bolos. A água do Piperno está bendizida.